Hoje nós teremos aqui uma palestra, fala do nosso companheiro governador Alexandre Pires, que ele irá nos falar um pouco aí sobre o Rotariano e a ética. E para fazer a apresentação do nosso governador Alexandre e as considerações, eu passo a palavra aí para o nosso instrutor rotário, Júlio César. Por favor, Júlio. Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos. Em realidade, esse é o 19º encontro nosso. Nós estamos concluindo a nossa preparação para os programas de treinamento dos presidentes e secretários, PETs, né? E dos governadores assistentes, dirigentes de comissões distritais, encontros programados para os dias 24 de abril e 1º de maio, com a participação de rotarianos de muito sucesso no ambiente rotário e também fora do ambiente rotário. São pessoas com grande atuação em suas comunidades e alguns deles com atuação em nível nacional e internacional. É uma caminhada essa nossa muito bem conduzida pelo governador Moisés, né? De outubro a dezembro, nós tivemos 8 encontros preliminares, com a participação de boas lideranças, né? Entre elas os governadores Elias, Luiz Lima e César Reis. E desde janeiro, já realizamos outros 10 encontros preparatórios. Hoje, esse é o 12º, primeiro desse ano, né? E hoje teremos mais uma notável apresentação, com a participação do governador Alexandre Ramos, falando do comportamento ético em Rotary. Embora ele já seja bem conhecido de todos nós, eu quero lembrar que o governador Alexandre é administrador de empresas com atuações de destaque em Portugal, incluindo o honroso posto de cônsul de Portugal, para o norte de Minas, né? Uma pessoa que levanta e boa atuação em todos os meios das nossas comunidades e sempre presente quando chamado, né? Ele nunca como todo vegetariano deve fazer, né? Ele o governador Alexandre é associado ao outro do Norte e serviu o nosso no ano rotário de 17, 18. Então, com vocês, o governador Alexandre. Alexandre, você vai precisar compartilhar a tela? Ele tem que abrir o microfone. Alexandre, abre seu microfone. E agora? Ok, tá, agora está bem. Você vai precisar compartilhar a tela? Não vou compartilhar, não. Ah, ok. Pode ir lá? Pode iniciar. A palavra está com você, Alexandre. Ok. Meu caro governador Moisés, Alexandre, que está falando. meu caro governadores, Narras, Júlio, Aguinaldo e tantos outros companheiros governadores que tenho muita honra de conviver aí no nosso colégio de governadores. Eu cumprimento aí os companheiros presidentes desse ano rotário que estarão com o governador Moisés. O Moisés foi presidente em 16, 17, no ano que eu estive na governadoria do distrito 47, 60. Né? E o Moisés me pediu que eu fizesse uma abordagem sobre o rotariano e a ética. E eu venho com muito prazer, né? Mesmo nesse período de pandemia, né, em que a gente tem
essas dificuldades de estar deslocando, né? Então, todos em casa, mas em casa nós teremos assim condição de transmitir para vocês assim as impressões sobre o Rotariano e a ética, né? E eu acho que esses presidentes desse ano eles serão conhecidos como os presidentes da tecnologia. Muitos ficam preocupados que, de repente, não vão conseguir realizar tudo o que pensaram pelo distanciamento, né? Mas eu tenho uma visão, né, que essa pandemia abre para o Rotary Internacional e para todos nós uma oportunidade de contato, né, pela internet, pela tecnologia bastante efetiva, né? E vamos aproveitar disso. Nós vamos contar história depois que tivermos passado essa pandemia. O Rotary tem o seu código de ética refletido na nossa prova quádrupla, né? A prova quádrupla, que vocês conhecem tão bem, que foi criada no Rotary Internacional pelo presidente Herbert Taylor, que foi presidente do Rotary lá nos Estados Unidos, né, lá em Chicago, no ano de 54, 55. Mas foi antes disso que ele foi solicitado a dar uma solução para uma empresa que tinha ido à falência, né, com uma perda de mais de $500.000, e ele fazendo a mobilização dos profissionais, né, para o aspecto da ética, ele conseguiu, com um investimento de só $6.100, né, pagar todo o débito e ainda ter uma sobra lá de $4 milhões. Isso, mais do que o ganho financeiro, foi, sobretudo, o ganho da motivação, da moral, do ânimo assim das pessoas, né? Então, a prova quádrupla se consolidou assim a partir de 54, 55 como o código de ética do Rotary Internacional. E o que é a prova quádrupla? É aquele ensinamento que tem assim as 4 perguntas. Diz: do que nós pensamos, dizemos e fazemos é a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Então, essas questões fez com que o nosso presidente Herbert Taylor transformasse aquela organização empresarial lá em Chicago e marcasse trilhas dentro do Rotary Internacional para que fossem seguidas por nós rotarianos. O código de ética do Rotary é a prova quádrupla. Então, o que ele pregava naquela época? Que nós devemos memorizar a prova quádrupla. Devemos usar a prova quádrupla nas nossas relações. Devemos distribuir a prova quádrupla para os profissionais que atuam na comunidade. E ele fez isso lá em Chicago naquela época. Por provocação dele, vários distritos rotários, vários clubes colocaram a prova quádrupla em outdoors. Mandaram para as mesas dos gestores públicos. Fizeram apresentação nas câmaras legislativas, no Senado.
entregaram aos membros da Suprema Corte norte-americana. Olha, nós aqui agora, com esse nosso Supremo Tribunal Federal, será que nós não podíamos estar mandando para cada um dos 11 ministros uma cópia da prova quádrupla? Ele recomendava que nós mandássemos para os prefeitos e para os juízes locais, para os governadores distritais, para as escolas, com o objetivo de atuar na juventude. Então, esse programa de 10 passos, o Herbert Taylor conduziu a implantação da nossa prova quádrupla no Rotary Internacional. Interessante que ele recebeu assim mais pedidos de material e ele, nesses pedidos, ele teve assim um reconhecimento, um agradecimento ao Rotary Internacional dessas escolas por pensar e fazer corretamente na construção dos cidadãos. E o que é a marca do bom cidadão? Ele deve ser educado e informado dos assuntos domésticos da sua cidade, do seu país, do mundo, ser cortês e amigo, ele deve ser sincero, deve ser grato aos outros pelo que fizeram de bem para ele, deve ser justo na relação com os outros, deve ser obediente às leis, deve votar bem, deve pregar e exercer a liberdade e deve ter uma posição produtiva para se tornar efetivamente um cidadão da sua comunidade e um cidadão do mundo. Com essa pregação, nós recebemos esse decálogo aí do Herbert Taylor e na nossa governadoria nós tivemos assim como ideário a prova quádrupla. Desde o início antes mesmo do início da nossa gestão, lá em Brasília, no Multipets. O Multipets foi um PETS, como vocês estão fazendo agora no nosso distrito, mas lá em Brasília foram 5 distritos. E esses 5 distritos discutiram todos os assuntos, distritos do Brasil inteiro, de vários lugares, mas, sobretudo, da nossa região sudeste. Tínhamos lá 1.000 pessoas. E um dos temas importantes desse Multipets, né, que foi realizado junto lá com a UPES, lá em Brasília, foi a parte da ética. Olha que, nessa época que realizamos, 16, 17, né, o Rotary e o Brasil estavam atravessando crise, e essa crise certamente não passou. Nós vivemos nessa crise. Mas adotamos, assim, na nossa governadoria, que haveríamos de levar para todos os clubes do distrito um banner da prova quádrupla, tipo desse que eu tenho aqui nas costas, colocando a prova quádrupla, as perguntas sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a boa vontade e melhores amizades e o benefício para todos os interessados. Em cada clube que eu chegava, eu entregava o meu banner e deixava com o clube para a prática da prova quádrupla. Foram muitas
palestras, muitas divulgações sobre a prova quádrupla como código de ética do Rotary. Nós tivemos, assim, oportunidade de estar exercitando alguns temas em torno da prova quádrupla, exortando a comunidade empresarial nas nossas entidades de classe a praticarem essa prova quádrupla. Demos de presente também para essas entidades. Lá na nossa conferência distrital, nós tivemos um empresário muito competente, companheiro de longos tempos, o Sérgio Cavalieri. O Sérgio Cavalieri é presidente da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, na América Latina, no Brasil, e ele fez ali uma palestra magistral, colocando a importância da ética nos negócios, né? Nas relações sociais, ao qual pregou Herbert Taylor. E foi excelente essa palestra, transmitida aí na nossa conferência, temos os arquivos dessa palestra. E sempre por onde andamos nessa peregrinação rotária, mesmo falando de projetos, e tivemos oportunidade de, em vários momentos, comentar o projeto Materno-Infantil Brasil, aqui do Hospital Haroldo Tourinho de Montes Claros, em 1992, que teve a presença do presidente Paulo Viriato, e agora, mais recentemente, o projeto AVC, que trouxe $300 mil do Rotary para a implantação desse projeto de prevenção e tratamento do AVC no norte de Minas, nas 106 cidades aqui do norte de Minas, em parceria com a Santa Casa de Montes Claros e com o SAMU Macronorte. Sempre pregando que atrás de um bom projeto tinha que ter a ética, tinha que ter o compromisso, né? Tinha que ter a organização do Rotary, que é reconhecida por pessoas de bem. E eu acabo me orgulhando muito, e é bom que tenha o nosso governador Júlio em nossa reunião de hoje, nosso PETS de hoje, porque lá em Tiradentes, onde realizamos a nossa conferência distrital, a conferência do nosso distrito, ali, pela inspiração do nosso governador Júlio e a colaboração do nosso governador Nelson Leite, nós lançamos a Carta de Tiradentes. E a Carta de Tiradentes acabou sendo, assim, uma proposta, né? Também com relação à ética. E eu vou me permitir ler aqui para vocês rapidamente essa Carta de Tiradentes, como eu falei, escrita a três mãos ali do governador Júlio César, do governador Nelson Leite e eu próprio. E ela diz isso: companheiros rotarianos, os princípios e valores que respeitamos há muito tempo fizeram pouso aqui em Tiradentes, onde realizamos a Conferência Distrital Liberdade e Liberdade. Aqui nasceu o espírito e o ideal de libertação de um poder colonial, gerando a força que nos remeteria a um futuro de progresso e de ordem. O ideal daqueles tempos, dos emboabas e dos inconfidentes, conduziu-nos
ao Estado republicano, embora ainda estejamos longe dos seus benefícios sociais plenos. Já naqueles idos de 1789, homens e mulheres de bem, ricos ou pobres, empreendedores religiosos e militares, abraçaram a onda iluminista que varreu a Europa e os atuais Estados Unidos da América, construindo o legado da liberdade Ele vida Lima? que cabe honrar. A herança dessa história e o espírito Mas eu acho que não dá. registrados em nome dessa cidade nos convoca a não aceitar os desmandos praticados pelos homens públicos que deveriam estar zelando pelos interesses do nosso povo. Novamente, o tempo de mudança e de esperança nos reclama ações e iniciativas honrosas. Passamos por tempos difíceis. Ao lado das barbáries que os noticiários buscam em outras terras e despejam sobre nós, testemunhamos os conflitos urbanos tomar nossas ruas e aproximarem das nossas portas. E não bastasse o peso desses fatos lamentáveis, lastimáveis, nos sentimos vencidos pelos resultados nefastos da corrupção. Trapacear ou não tornou-se mera questão de utilitarismo material, onde os princípios morais dão lugar à avaliação cínica do custo-benefício. Percebemos, então, que a ética não vai além dos discursos. Uns amadores, vazios, outros poucos sinceros, mas a maioria hipócritas. É preciso, pois, ir lá além dos discursos e buscar os meios que anulem as práticas perniciosas de quem está acostumado a negligenciar nossos valores fundamentais. Assim, enquanto cidadãos comprometidos com o propósito da construção de uma sociedade pacífica, urge intimar nossos legisladores a efetivar medidas que resultem primordialmente na coibição da corrupção que assola todos os membros da nossa máquina pública, na oferta de benefícios sociais e qualidade de oportunidades a todos os brasileiros, na garantia dos valores legítimos da cidadania plena. Cabe ressaltar que, nessa empreitada, temos que agir com firmeza, sem, entretanto, deixar de ter em mente que a busca da sociedade equilibrada não pode se perder nos caminhos que levam ao absolutismo. Nesse sentido, ao apoiar as ações do protesto contra mal-dirigentes que solapam o bem-estar da sociedade brasileira, devemos saber distinguir os objetivos que impulsionam cada movimento. Somos rotarianos. Temos deveres a cumprir. Devemos estar conscientes de que somos o exemplo de que esperamos da nossa sociedade. Devemos nos lembrar que nossos clubes têm seus estatutos e seus regimentos internos, documentos que devem ser do conhecimento de todo associado e honrados pelo seu presidente. E, acima de tudo, devemos nos lembrar o que temos de mais precioso: os ensinamentos da prova quádrupla, a orientadora sintética do que pensamos, do que dizemos e do que fazemos. Nós, rotarianos,
devemos sempre nos lembrar que, acima da nossa individualidade, fazemos parte de um grupo de cidadãos cujo nome é sinônimo de correção profissional e social. Temos a obrigação moral de agir com lisura. Não podemos deixar que o ato de um de nós jogue a sombra da suspeita sobre a honra de todos que se orgulham em portar o título de rotariano. Nesse momento de grandes incertezas políticas, não podemos esquecer o exemplo heróico dos Inconfidentes e, menos ainda, o martírio de Tiradentes. Vamos abraçar o compromisso com a moralização da nossa gestão pública e com as mudanças sociais que tornarão o Brasil uma terra justa e pacífica. Abracem e levem esse compromisso para suas casas, seus ambientes de trabalho, suas escolas, para as representações políticas e para as ruas. Assim agindo, estaremos praticando a lição de Santa Teresa de Calcutá, que cada um seja uma gota, mas essa gota pode transformar em uma cachoeira para a manutenção de um grande oceano de paz. Então, meu governador Moisés, meus companheiros presidentes, governadores assistentes, companheiros de Rotary, todos. Vejo aqui companheiros dos clubes que vieram ter informações, vieram se motivar nesse importante PETS que está sendo realizado aí pelo nosso governador Moisés, com a instrução do nosso governador Júlio César. Muito obrigado pelo convite para estar no evento assim tão importante como esse. Paz para todos, né? E obrigado pela atenção. Um abraço. Parabéns, Alexandre. Olha aqui, ó. A carta de Tiradentes, ó. Ah, beleza. Bacana, Cacheta. Parabéns pelos 80 anos, hein, senhor? Eu estava lá em 17, lá em Eu Tiradentes. estou com a carta aí que você me deu de presente. Está aqui, ó, assinada por todos. Quando você começou a falar de ética, me perdoa aí, Moisés. Fique à vontade. Moisés, quando o Alexandre começou a falar de ética, eu logo lembrei da carta de Tiradentes, que também nós ajudamos a confeccionar lá em Tiradentes. E é uma preciosidade. E eu estava pensando até o seguinte, Alexandre. Sim. A gente poderia transferir, mandar publicar essa carta para o Moisés distribuir nos clubes. Ninguém sabe de falar sobre ética mais não, só isso aqui dá, ó. Sim. Uma boa ideia. Eu ainda tenho aqui alguns exemplares da carta de Tiradentes, né? Eu tenho original. Eu tenho até original, eu tenho. Eu tenho o arquivo dela ainda. Tá? Mas o governador Júlio pode até fazer uma revisão e atualizar aí para o nosso governador Moisés fazer uma segunda rodada. Eu acho que ele tem que atualizar. Ela tem dia até hoje. A forma como ela se encontra, ela é histórica. Seria... Se precisar de cópia, é só mandar um e-mail para mim que eu mando a cópia. Mas foi uma excelente ideia, viu, Cacheta? Obrigado, Moisés. Pelo espaço. Parabéns, viu, Alexandre? Ok, Cacheta. Um abraço para você. Bom estar juntos. Um abraço para você também. Alexandre, eu vou mandar para Moisés pode distribuir. Sim. Ok, ótimo.
Ô, governador Alexandre, muito obrigado aí pela sua bela apresentação aí, pelas falas aí inclusive essa de trazer essa carta, né, de Tiradentes, realmente é uma. Eu participei pouco da sua conferência, que eu estava viajando, mas eu fui lá. Mas só que eu saí no sábado, que eu tinha uma viagem para o sábado. Mas parabéns, muito obrigado aí por ter aceito o convite de estar aqui conosco e para dar essas palavras de motivação aí para a nossa turma. Pois é, um sucesso na sua gestão e estamos às ordens. É um prazer estar com vocês. Viu? Muito obrigado. Você foi meu presidente na minha gestão. Né? Exatamente. Você, na presidência lá do Rotary Barro Preto. Né? Exatamente. Eu fui acolhido com muito carinho por você e pela sua equipe lá do nosso Rotary Barro Preto, Belo Horizonte Barro Preto. Um abraço. Muito obrigado. Naquela época eu estava já no segundo mandato, não era uma coisa ideal para presidente nenhum, né? Mas eu tomei bomba no primeiro ano, tive que repetir. Isso foi com você também. Mas agora nós estamos juntos aí na condução do distrito aí a partir de 21, 22, e realmente estamos aqui com uma turma maravilhosa. Eu tenho certeza que essa turma que está aqui com a gente vai ser um tremendo sucesso. Você vai ser o governador da tecnologia, seguindo aí. Segundo o nosso presidente Checa Armeta, nós vamos ser o governador da transformação. Transformações. Exatamente. Tá? Com certeza. É uma oportunidade muito boa essa. Né? Sem dúvida. Mas eu agradeço muito aí a sua participação aí, de estar conosco. Eu vou passar a palavra agora para o nosso instrutor Júlio. Por favor, Júlio. Liga seu microfone, Júlio. Aí. Parabéns, Alexandre, pela apresentação e também pelo fato de ter tirado da algibeira essa carta de Tiradentes. Oportuna a apresentação dela nesse momento. E, em complemento ao que nos disse o governador Alexandre, eu queria lembrar que a prova quádrupla tem espaço também na admissão de novos associados em um clube. De fato, ao convidar uma pessoa para se juntar a nós, nós devemos ser claros, transparentes e informar esse candidato sobre os objetivos do Rotary, os propósitos do clube, as obrigações do associado para com o clube e para com sua conduta em Rotary. Isso evitará desconfortos futuros com companheiros recém-admitidos, que deixam o clube ao descobrir que Rotary não se enquadra em seus objetivos pessoais. Sem dúvida, a admissão consciente de um associado é o maior trunfo no fortalecimento do quadro associativo. Não é demais lembrar também que esse tema e outros temas importantes para a condução do clube, que irão ajudar os presidentes e os nossos dirigentes de comissões e governadores assistentes, serão contemplados nos próximos encontros. Então, contamos com vocês todos, para daqui 15 dias nós estarmos juntos. Boa noite a todos vocês. Obrigado. Governador. Muito bem. Hoje, nós tínhamos aqui, também estava programado, para falar um pouco para a gente, a governadora Socorro, mas ela teve um problema de última hora, um imprevisto lá, que ela trabalha ainda na área médica, né? E estava lá está numa reunião junto com a secretária de Saúde de Montes Claros, e realmente nós não pudemos hoje ouvi-la.
Como o Júlio disse, o nosso PETS e GETS ele será realizado no dia 24 de abril. Nós vamos fazer esse PETS em 2 etapas, que seria em 2 partes, são 2 sábados. Um primeiro sábado, que seria 24 de abril, que ele deve durar aí mais ou menos umas 3 horas e 20, da parte da manhã. E uma segunda etapa a gente vai estar fazendo no dia 1º de maio, também no sábado, em 2 etapas. Essas, realmente, o PETS é um treinamento que é exigido pelo Rotary Internacional, né? Até agora, a gente tem feito os convites aos presidentes, aos GAs, mas nesse PETS é importante, né? Importante, não é necessário, inclusive, para que tome posse nos seus clubes, a participação nesse treinamento. Mas antes desse PETS, nós temos daqui a 15 dias, também no dia 2 de abril, nós vamos trazer para falar com a gente aqui uma funcionária lá do RIBO, que é o escritório de São Paulo, que ela é a supervisora da Fundação Rotária. Então, ela vai trazer informações mais técnicas e práticas, né, sobre a Fundação Rotária, com todos os seus conhecimentos práticos, né? E também, no próximo encontro, antes do PETS, que a gente está pensando em realizar no dia 9/4, uma semana após, todos os presidentes de clubes já têm o conhecimento que o distrito tem aí, já assina aí com o Uniclube, é uma plataforma que nós temos aí disponível no distrito, e eu vou trazer o Júnior Terra, que é o proprietário desse Uniclube, que isso, inclusive, nós temos um custo, né, que o distrito já arca com isso, para ele passar umas informações para a gente ver se a gente vai continuar com o Uniclube, porque, pelo que eu tenho acompanhado, tem muito pouca utilização. Acho que muito poucos clubes estão usando essa plataforma. E realmente é uma plataforma muito interessante, ela te dá todo o histórico, você pode jogar tudo do seu clube lá nessa plataforma, que estaria disponível. Então, essa será também essas 2, e depois partiríamos aí para os nossos encontros aí de treinamento do PETS e do GATS. E também a gente vai, em maio, logo em seguida, nós vamos também fazer os nossos seminários. O seminário da Fundação Rotária DQA e Imagem Pública sempre foi realizado, normalmente era realizado em agosto. Mas, seguindo orientações aí do Rotary, inclusive do nosso saudoso curador Hipólito, né, que ele sempre dizia que no dia 1º de julho, né, o foguete já seria lançado. Então, nós optamos aqui, em conjunto com o nosso instrutor Júlio, aí, a gente realizar esses treinamentos antes do ano rotário iniciar. E eles também eram feitos esse treinamento, esse seminário, em uma única sessão, onde se falava da Fundação Rotária, do DQA e da Imagem Pública. E com essa facilidade que nós estamos tendo hoje, com essa plataforma plataforma Zoom, esses treinamentos virtuais, que a gente está aí no conforto de nossas casas, não precisa viajar tão longe, né, Alexandre? A gente vai fazer em 3 etapas também. Nós vamos fazer cada sábado um sábado para a Fundação Rotária, o outro para o DQA e o outro para a Imagem Pública. E isso nós vamos lançar, eu vou divulgar isso, provavelmente essa próxima semana eu já estou divulgando,
e eu vou pedir também aqui ao governador Rogério, que eu vou colocar também na carta mensal. Quer dizer, hoje a gente não é carta, né? Porque hoje mais é o comunicado mensal, né? Comunicado informativo. A gente vai publicar isso vamos ver se a gente publica nesse comunicado deste mês ainda. Aí eu conto com a presença de todos nesses treinamentos, que acho que está sendo muito importante. Hoje, por exemplo, a gente ouvia a fala aí do Alexandre, isso nos enriquece muito, e a gente tem estamos com essa felicidade de estar tendo a oportunidade de estarmos encontrando, segundo o Júlio, depois eu vou checar isso, eu estou achando meio muito 19 encontros, mas eu até acredito que ele deve ter pesquisado aí, nós devemos estar com esse encontro. Isso significa... Governador, nós começamos em outubro. Em outubro. E contamos 10 de janeiro para cá, quando foi publicado na carta mensal esse documento. Então, realmente você tem razão. E essa experiência, essas coisas que a gente está trazendo para vocês, para o conhecimento de vocês, o nosso grupo de governadores dos 31 distritos do Brasil, nós já reunimos 38 reuniões. Todos os domingos, às 19h30, a gente tem uma reunião de treinamento. Então, a gente está... ou seja, estamos nos preparando, estamos ficando muito afinados que os governadores anteriores não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo nesse ano. E a gente resolveu trazer isso também para o nosso grupo aqui do nosso distrito, e eu tenho sentido que tem dado bastante resultado. Às vezes, hoje nós tivemos aqui um pico aí de 57 participantes, e as pessoas que não podem, sempre a gente tem gravado, eu jogo isso aí, publico no grupo de WhatsApp. Então, acredito que a gente esteja atingindo 100% dos nossos companheiros do Rotary. Eu vou abrir aqui agora para alguma pergunta, algumas colocações, que a gente ainda está aí com 10 minutinhos, e quem quiser, por favor, fazer alguma pergunta. Por favor, governador Nelson. Governador Moisés, e na pessoa do governador Moisés, eu cumprimento todos os governadores que estão participando, e na pessoa da presidente Selmi, do Rotary de Satélite de Nimutaba, eu cumprimento todas as pessoas, todos os presidentes 2021, 2022 que estão aqui presentes. Eu gostaria de... Parece que caiu. Caiu a conexão dele. Bom, ele deve estar voltando aí. Já está chegando de volta. Governador, enquanto isso, eu queria... Pois não? Eu caí da reunião aqui, entrou uma ligação no meu iPhone, eu caí, eu estava iniciando aí a minha fala, mas eu queria... Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim, Nelson. Tá. Eu queria você só vira você... seu telefone aí, que você está deitado. Melhorou aí, agora? Melhorou, agora está ótimo. Tá.
Eu queria cumprimentar... Vocês estão me ouvindo? Aí o outro que é o sotaque. Pode falar, Nelson. Eu queria cumprimentar você, Moisés, pela carga horária de treinamento que está sendo proporcionada às lideranças rotárias no Distrito 4760, nesse ano 21-22. É um exemplo de treinamento, de quantidade de pessoas treinadas, e eu acho que nós teremos uma equipe muito bem preparada para cumprir o ideal de servir nesse período. Eu fico extremamente feliz que temas como ética, prova quádrupla, estejam sendo trazidos, e queria parabenizar o governador Alexandre por ter trazido um tema de tanta relevância para os nossos companheiros, que eu acho que nós, como rotarianos, devemos ser o exemplo de comportamento ético, e nós devemos representar a transformação que nós queremos na sociedade brasileira. Nós devemos ser o exemplo daquilo que nós gostaríamos que fosse a sociedade brasileira. O momento de pandemia é um momento de reflexão, é um momento de nós refletirmos e fazermos as escolhas corretas. Então, parabéns, governador Moisés, parabéns, governador Alexandre, parabéns, governador Júlio. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento. Muito obrigado, governador Nelson, pelas suas palavras. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Adam. Boa noite a todos. Eu vou ser muito breve. Eu gostaria de dar um grande parabéns ao nosso governador Alexandre Ramos, que eu ainda me lembro no momento que quando eu era presidente do BH Lagoa, a última vez, ele era o governador, ele veio e trouxe exatamente para o nosso clube esse banner da prova quádrupla. E eu guardei ele com muito carinho, governador Alexandre. E agora eu encontrei uma aplicação fantástica. O Júlio comentou isso. Nós, esse ano, criamos o Rotary Club Satélite Ville de Lac. E eu fui convidado pela presidente, você tem que falar alguma coisa sobre o que é Rotary, para essa turma que está entrando. Aí eu me lembrei do banner. Eu peguei o banner e dei esse banner para a presidente do Clube Entrante Ville de Lac. E falei assim, olha, o Rotary é isso. Se vocês entenderem essa prova quádrupla, você já tem 90% do Rotary na sua mão. Fora do companheirismo, etc. E outra coisa que eu gostaria de comentar foi uma coisa muito interessante que ele falou no começo da reunião. Em meados de... um pouquinho antes dessa gestão atual ter começado, nós entramos na pandemia e todo mundo estava muito desanimado como iriam ser as reuniões virtuais. E, para minha enorme alegria, para minha enorme surpresa, a gestão 2000, essa última gestão, foi a melhor gestão dos últimos 22 anos do BH Lagoa. Nunca fizemos tantas reuniões, nunca fizemos tanta coisa boa, nunca tivemos tantos projetos e pensamentos em conjunto, inclusive com outros clubes. Então, apesar do mundo virtual nos afastar como pessoas humanas e nos tirar a possibilidade do contato direto, que é muito importante, porque muitos de nós já nos conhecemos há muitos anos, então é mais fácil. Mas não é verdade que o virtual não vai permitir uma ótima gestão do governador José Moisés, porque estamos recebendo treinamentos magníficos, empolgantes, e eu acho que todos vamos entender que nós estamos vivendo um momento muito difícil e é hora de nos unirmos, juntarmos, reunirmos
e pensar como vamos servir melhor. Então, parabéns, governador Alexandre Ramos, porque você conseguiu tocar os 2 pontos fundamentais. A ética é fantástica, nos ajuda muito, e também essa forma que você disse. O virtual não vai permitir que o nosso Rotary caia. É só isso que eu queria comentar. Obrigado, companheiro Adam. Acho que essa fala sua é o exemplo que essa equipe toda aqui será a equipe da transformação. Vamos cumprir uma meta do nosso presidente, Checa as Metas. Checa as metas, olha para você ver o nome dele, né? Então, nós vamos estabelecer as metas e eu checo a meta. Por favor, a Daliar está com a mão levantada. Seja bem-vinda, Daliar. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os governadores, presidentes, companheiros, aí na presença do nosso futuro governador, Moisés. É um prazer, é uma honra fazer parte desse grupo. E eu quero parabenizar também ao nosso governador Alexandre por ter falado sobre a prova quádrupla, que, sem dúvida nenhuma, é magnífica. Nas nossas reuniões, todas as vezes que iniciamos, nós falamos a prova quádrupla, pensamos nela, refletimos sobre ela, e a ética, sem dúvida nenhuma, é a base, junto com o companheirismo, para nosso clube, para nossa vida, é a base do Rotary. E queria, assim, dizer que, por estarmos hoje, né, a questão online, no sentido de estarmos distantes como pessoas físicas, mas mais presentes virtualmente, o Adam falou para mim as palavras que eu gostaria de falar, que o meu clube nunca teve tantos projetos, nós nunca fomos tão unidas, nós nunca estivemos tão próximas uma da outra, como nós estamos sendo agora, apesar dessa pandemia, apesar das dificuldades, e essa nova experiência, né? Eu mesma, a gente tem uma certa dificuldade com a aparelhagem, né? Às vezes eu grito os meninos, corre aqui, que caiu, como é que eu faço? Aí eles gritam assim, pega aí, mãe, caiu, pega. Eu falo, menino, me respeita, me ajuda aqui, que eu não sei mexer nisso aqui ainda não. Mas, mesmo sendo assim, as reuniões são maravilhosas, eu tenho, assim, visto os nossos trabalhos ser cada vez mais. O meu professor Elias Narra está aí, né? Marido da minha Enice, professora querida, amada. É um prazer ver todos vocês. E eu só queria dar uma sugestão, Moisés. Eu fiquei preocupada quando você falou das datas, talvez ressaltou alguma, não sei o que vocês acham, mas dia 2 nós teremos uma convidada, né, que é da Fundação Rotária, que você disse que é a supervisora, ela da RICO. Dia 2 é Sexta-feira da Paixão. Você acha que não teríamos esse número de pessoas para participar, para que não fique poucas pessoas? Eu falo que, como é Sexta-feira da Paixão, eu, por exemplo, vou para a fazenda, e lá não pega internet de jeito nenhum, nem que eu queira, não tem jeito. Roça é complicado. E vai só eu, meus filhos e o marido. Então, assim, é meu aniversário, é aniversário das netas, então a gente vai para o interior. Eu estou preocupada, não por isso, mas eu estou preocupada por ser feriado de Semana Santa e ser dia 2, Sexta-feira da Paixão, e por termos uma convidada. Será que não seria bom, às vezes, a gente rever essa data? Ok, Dalia. Boa sugestão a sua, boa ideia. Eu vou trocar uma ideia com o Júlio aí, vamos ver se a gente acha uma outra. Apesar de que de 1º de maio também nós vamos fazer um PETs, e 1º de maio é feriado. Mas como tem essa pandemia, está todo mundo dentro de casa mesmo, ninguém sai para nada, não está viajando, a gente até aproveita. Mas a gente vai dar uma avaliada nisso aqui. Eu só falei, desculpa, mas eu só falei nessa sugestão por causa da Semana Santa, apesar que está todo mundo em casa, mas pode acontecer de estarmos viajando, tá? Muito obrigado, eu retorno a palavra ao nosso governador aí. Muito obrigado, então, boa noite a todos. Muito obrigado pela sugestão aí, pela lembrança. A gente vai dar uma avaliada nisso. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Já estamos no... Eu acho que... Bom, eu aqui gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje aqui, ressaltar, né? Nós estamos aqui, o Nelson citou aí a Selmi,
Eu tive o prazer de conhecer a Selmi essa semana, numa reunião que nós fizemos lá com o satélite de Inimutaba, e também está presente o nosso Rogério, que será o presidente do Lagoa, né? Lagoa Grande, presidente Olegário do Lagoa Grande. Ou seja, nós estamos com 2 futuros clubes, presidente de 2 futuros clubes, que hoje são um satélite, mas eu tenho certeza que vamos trabalhá-los para que torne-se um clube aí rapidamente. Obrigado pela presença de todos e eu peço a todos uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional Virtual para encerrarmos a nossa reunião.